Você sabia que o índice brasileiro Ibovespa e o índice americano SP500 são bem diferentes, inclusive nos critérios? Sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Vou mostrar por que o SP500 sempre ganha e como investir lá no SP500 de uma maneira aí bem simples, bem fácil. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza. Vamos lá! Bom, você deve ter percebido já que aqui no canal sempre eu uso estudos baseados no SP500, a maior parte das vezes. Raramente eu uso o Ibovespa. Por que isso? Bom, uma das razões é porque lá tem muito mais estudo disponível, né? O mercado de ações lá é mais maduro, então fica mais fácil achar estudos baseados no SP500 ou em índices aí norte-americanos. Mas essa não é a única razão. O SP500 é um índice um pouco melhor do que o Ibovespa no que se refere à composição dele. Tanto que, curiosamente, ele costuma ganhar em desempenho de fundos ativamente geridos, fundos de investimento bons, geridos por grandes gurus aí lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, em 2008, se eu não me engano, eu vou achar a reportagem e deixo o link para vocês, o Warren Buffett fez uma aposta com um grande gestor de fundos, o Ted Siders, dizendo que o SP500 ganharia dos fundos de hedge. E ele ganhou a aposta. O Warren Buffett ficou $1 milhão mais rico. Isso porque o Ted Siders, 8 anos depois do início da aposta, desistiu. A aposta era para ser de 10 anos, mas 2 anos antes do final ele já falou, não tem como ganhar, já perdi, tome aqui o seu $1 milhão. Por quê? Os fundos não conseguem bater o SP500 porque ele tem algumas características aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fora que fundo tem taxa, né? Então a taxa também já atrapalha. Então assim, o fundo ele é uma porcaria só no Brasil? Não, fundos são uma porcaria no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Namíbia, em qualquer lugar que você for investir, fundo é uma porcaria. Mas continuando, o que é um índice, né? Um índice de ações? Né? Ele é uma cesta teórica de ativos. Então ele simula uma aplicação em X ativos lá diferentes e ele vai falando qual é que é a variação média dessas ações aí que ele tem lá na cesta de ativo deles. Não são todas as ações, né? Nem da Bovespa e nem lá dos Estados Unidos. São algumas ações que eles selecionam. Para que isso serve? Para ser um termômetro, para dizer se o pessoal está comprando mais, vendendo mais, se o humor do mercado está melhor ou pior, né? Se está mais otimista, mais pessimista, serve mais ou menos para isso. Você tem o Ibovespa aqui no Brasil, que é o nosso principal índice da Bolsa de São Paulo, que ele tem mais ou menos 75 ações, é variável, tá? Ele foi criado em 1968, portanto já é bem antigo, bem consolidado. E o SP500, criado 10 anos antes, em 1957, ele tem, adivinha, 500 ações, né? 500 empresas que colocam ali. O que diferencia os dois não é tanta quantidade, porque o mercado americano é muito maior, você consegue colocar 500 empresas ali dentro tranquilo. O mercado brasileiro não é tão grande assim, então não dá para você ter muito mais que isso. A grande diferença entre os dois está nos critérios que eles usam para colocar as empresas lá dentro e para dar o peso que cada uma tem, né? Porque elas têm pesos diferentes, não são todas o mesmo peso. Por exemplo, falando do Ibovespa, ele foca principalmente na questão da liquidez, né? Então, o peso que as ações têm dentro do Ibovespa é a liquidez que elas têm no mercado. Ou seja, quanto mais se negocia uma ação, quanto mais se compra e vende, quanto maior o volume financeiro dela, mais peso ela tem no Ibovespa, né? O Ibovespa ele é atualizado quadrimestralmente, então esse número vai mudando, né? Às vezes tem empresa que entra no Ibovespa, que sai do Ibovespa, é normal, isso acontece a cada quadrimestre. Ela organiza as ações lá, todas as ações da bolsa em ordem de liquidez e ela pega o 85% mais líquido. Ela pega lá o 85% de todo o volume financeiro, vê as ações que estão lá dentro e fala, essas aqui vão fazer parte do Ibovespa, que aí divide elas conforme a liquidez de cada uma. Quanto mais volume, mais peso no Ibovespa. Quanto menos volume, menos peso no Ibovespa. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha como é que é a ordem atual, as primeiras pelo menos, com relação ao peso que elas têm, né? Então é baseado na liquidez. Tem algumas outras regrinhas, elas têm que ter presença aí pelo menos 95% dos pregões. Geralmente isso não é problema, porque a ação líquida é negociada todo dia, né? Todo pregão. O volume não pode ser menor que 0,1% do volume total da Bovespa, né? Ou seja, pelo menos 1/1000 aí da bolsa tem que ser aquela empresa. Se for menos que isso, ela não entra no Ibovespa, ela fica de fora.
Por isso que varia a quantidade, né, de ações que estão no Ibovespa. Não pode ser penny stock. Penny stock são aquelas ações que valem menos de R$1, né? Penny é a moeda de 1 centavo, né, de dólar. Então, ações que valem centavos não podem estar no Ibovespa, elas caem fora. E também não pode estar, assim, em recuperação judicial, sofrendo alguma intervenção aí, né, ou extrajudicial, não pode. Tem que estar funcionando normalmente. Então, como vocês podem perceber, as mais líquidas vão acabar entrando no Ibovespa. Não tem muito critério aí de exclusão, que a maioria delas vão cumprir aqui esses requisitos. Já o S&P 500 é um pouquinho diferente. Primeiro, que não são as 500 empresas mais líquidas. São as 500 maiores empresas em market cap, em valor de mercado, né? Então, assim, eles pegam, vem o valor de mercado da empresa, né? Ou seja, todas as ações que elas têm e multiplica lá pelo preço das ações, você tem lá o valor de mercado, quanto que vale a empresa. E aí, as 500 maiores entram no S&P 500. Mas como esse é um índice norte-americano, não poderia deixar de faltar um comitê para analisar quem merece entrar ou não nesse índice. Então, eles fizeram um comitê, e esse comitê analisa alguns fatores, como, por exemplo, a companhia tem que ser americana, ela tem que ter um market cap maior que 8,2 bilhões, então o valor de mercado é maior que 8 bilhões de dólares. Isso muda geralmente, eles vão atualizando, vai aumentando. O free float tem que ser maior que 50%. Free float é aquela quantidade de ações que está no mercado, disponível para ser comprado e vendido entre os investidores. Ou seja, não está na mão do controlador. Então, o controlador de uma empresa que está na S&P 500 não vai ter mais de 50% das ações, né? Ele vai ter sempre menos, porque a maior parte das ações, mais de 50%, tem que estar no mercado, tem que estar sendo negociado. Isso é bacana, significa que quem controla a empresa é o mercado, né? São os acionistas aí de forma geral. Além disso, ela tem que ter dado, e esse é o ponto mais importante, ela tem que ter dado lucro nos 4 últimos trimestres. Esse requisito aqui do S&P 500 já exclui tudo que é lixo, né? Ou a maior parte dos lixos. Por quê? Se a empresa não dá lucro, ela não está no S&P 500. Isso faz com que esse índice seja muito bom, né? Em termos de retorno, de rentabilidade e tal. Porque a empresa que dá prejuízo cai fora. Então, por exemplo, você pega hoje a Tesla, uma empresa aí que está mais na moda e tal, mais sendo comentada, é uma empresa que está de fora do índice. Eles estão aí com a expectativa de esse ano conseguir entrar no S&P 500, porque talvez eles consigam ter 4 trimestres de lucro consecutivo. É uma coisa bacana, as empresas querem estar no S&P 500 porque de certa forma, um mérito, quer dizer que você está no time das grandes, né? Mas a empresa que dá prejuízo não entra no S&P 500. E na minha opinião, isso é uma das coisas que fazem o S&P 500 ter um desempenho aí melhor do que a maioria de fundo e da maioria de carteiras aí que a pessoa mesmo faz, né? Por causa dessa questão do lucro. Mas no sentido assim de quem que representa melhor o mercado, né? O Ibovespa ou o S&P 500? Na minha opinião, eu acho que o Ibovespa representa até melhor, porque ele considera a liquidez, ele considera o volume financeiro. Então, assim, se mais gente está vendendo, ele cai, se mais gente está subindo, ele sobe. Agora, o S&P 500, como ele considera volume, ele tira empresas ruins, né? Às vezes empresas que nem são tão ruins, por exemplo, a Tesla não necessariamente é uma empresa ruim, mas como ela não deu 4 trimestres de lucro, ela não está aqui. Então, assim, o S&P 500 ele é mais seletivo, ele é mais chato, e por isso que ele costuma ganhar de um monte de fundo que é ativamente gerido. E por isso que se você começa a ler literatura sobre investimentos norte-americanos, você vê muita gente recomendando comprar o S&P 500 e dizer algo como assim, ele limpa a carteira, né? Ele vai fazendo uma limpeza da carteira, tirando empresas ruins. Realmente o S&P 500 faz isso. Isso faz sentido para o mercado americano. Isso não faz sentido para o mercado brasileiro, porque o Ibovespa não limpa nada. O Ibovespa fica com todas as porcarias lá. A única coisa que ele limpa é a empresa em recuperação judicial e tal. Mas aí já foi pro saco, né? Não tem muito mais o que salvar também. Bom, e agora, conforme prometido, vou mostrar para vocês uma maneira de investir no S&P 500 aqui do Brasil, uma maneira bem fácil, basta ter uma conta no banco ou na corretora. Na Bolsa Brasileira existe um ativo, o IVVB11, que ele replica o S&P 500. Então, quando você está comprando ele, é como se você estivesse comprando, né, aquela cesta de ativos que é o S&P 500. Ele tem uma taxa de administração de 0,24% ao ano, porque ele é um ETF, né, ou seja, um fundo, mas é uma maneira aí para quem não quer começar a enviar dinheiro para fora do Brasil, a fazer remessas e tal, que é o jeito que eu recomendo, mas a pessoa às vezes tem um capital muito pequeno, pode começar com o IVVB11, é uma forma aí de ter um pouquinho de exposição ao dólar. Como vantagem, né, você tem uma proteção cambial, porque você fica com uma parte do seu patrimônio em dólar, você tem uma exposição aí a economias mais estáveis, né, e
tem uma certa diversificação internacional. Como desvantagem, eu diria que por ser um fundo, você paga a taxa de administração, então no longo prazo você vai acabar perdendo um pouquinho, não vai ter um retorno tão grande como quem manda o dinheiro para fora do país. Uma outra desvantagem é que você não pode escolher as ações, você não pode fazer o stock picking, né? Então, assim, o fato de o SP500 ter alguns pré-requisitos mais exigentes não quer dizer que não tenha porcaria lá dentro. Tem muita empresa ruim que está no SP500, né? Que talvez não vai dar um retorno aí muito bom no longo prazo e tal. E você certamente não vai estudar 500 empresas, né? Acho que ninguém faria um negócio desse. Então, essa é uma desvantagem. Mas é uma forma aí de talvez começar a ter uma exposição ao exterior. Se a sua carteira ainda é pequena, é uma forma de se considerar. Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre esses dois índices, como investir. Quarta-feira a gente volta com outro vídeo e até lá!